Dia 23 de julho, pós-fechamento do mercado e pós-divulgação do resultado do segundo trimestre de VEG. E, novamente, no dia pós-balanço, a cotação teve uma forte desvalorização. No dia de hoje, estou gravando esse vídeo após o fechamento do mercado, com uma queda de aproximadamente 8% no ativo, tendo uma queda já acumulada no ano de quase 28%. Eu vou tentar, pessoal, nesse vídeo, de forma simples e objetiva, trazer alguns pontos importantes desse resultado divulgado recentemente pela VEG e também analisar alguns indicadores, para nós tentar entender se realmente, após toda essa queda nesse ano, a empresa vem apresentando alguma oportunidade de compra ou se mesmo assim, como muitos cogitam, ela ainda está cara para a porta. Vem comigo nesse vídeo e vamos analisar os principais números. E acessando o PDF de resultados, já vimos na primeira página a receita operacional e o EBITDA que a empresa trouxe, que são números bem favoráveis e bem atrativos. Eu vou citar alguns pontos que, na minha visão, são pontos positivos e alguns pontos de atenção. E atualmente, um dos principais pontos positivos, que já deixamos elencado aqui, é o forte crescimento que a empresa vem apresentando, seja através da receita, seja através das suas margens. A empresa, com certeza, tem um lucro operacional medido pelo EBITDA muito atrativo e vem tendo um crescimento constante nos últimos anos, de aproximadamente 10%. Isso, quando olhamos aos demais segmentos de empresa, com certeza é um número que traz muita previsibilidade de receita futura para a empresa. Então, a VEG, nesse segundo trimestre, alcançou 10,2 bilhões de receita operacional líquida, um EBITDA, que seria basicamente o lucro operacional, um indicador muito importante que com certeza devemos analisar. Por quê? Porque o lucro líquido pode acontecer de ter algum acontecimento não recorrente, algum pagamento de imposto, alguma venda de algum ativo do patrimônio que cause certa discrepância no lucro em determinado trimestre. O EBITDA ele mede diretamente o lucro vindo do trabalho operacional da empresa. Então, o lucro que a empresa propriamente produziu, desconsiderando acontecimentos não recorrentes. Então, o EBITDA é um indicador muito importante e, nesse caso, a VEG, nesse segundo trimestre, veio com um EBITDA de 2,2 bilhões, 6,5% superior ao segundo trimestre de 2024 e 4% superior ao primeiro tri, um bom número de EBITDA. Um retorno sobre o capital investido de 32,9% e uma mensagem da administração destacando várias frentes que a empresa vem crescendo. O volume de negócios de geração solar e continuidade das entregas do projeto de T&D, o bom desempenho de motores comerciais e os negócios de geração, transmissão e distribuição de energia, que apresentaram outro trimestre de crescimento, fruto do volume de entregas na América do Norte. Mais um ponto que, na minha visão, é muito atrativo para a VEG. Vocês vão ver, pessoal, e até eu já vou descer aqui a página, aqui, ó, nesse último resultado divulgado, 59% da receita de VEG vem do mercado externo. Então, isso é um ponto positivo, porque a VEG ela é uma empresa globalmente conhecida. Mais da metade já está advindo de países externos. Isso nos traz segurança pensando no quesito diversificação país. Caso aconteça alguma coisa que impacte negativamente a nossa economia ou alguma incerteza, a VEG, em tese, não teria tanta interferência quando comparada a algumas empresas que são extremamente localizadas no país. Porém, também levanta já um ponto de atenção. No curto prazo, com todos os acontecimentos que estão acontecendo, tanto de tarifas impostas pelos Estados Unidos, a queda do dólar também, isso afeta o resultado de curto prazo da empresa. A VEG tem boa parte da sua receita advinda do dólar. Então, nesse início de 2025, com a desvalorização do dólar perante o real, a receita da VEG também é impactada. Então, pensando no longo prazo, eu vejo isso muito positivo, a empresa sendo conhecida globalmente, tendo uma diversificação de país na sua receita, mas ao mesmo tempo, no curto prazo, ela ainda pode sofrer um pouquinho devido a essa incerteza que temos, tanto de tarifas como também relacionado ao câmbio. Outro ponto muito positivo da empresa, disponibilidade e endividamento. Com o forte crescimento que ela vem apresentando nas suas receitas nos últimos anos, era totalmente aceitável caso a empresa tivesse dívidas, mas VEG tem mais esse ponto positivo de praticamente não ter dívidas. Aqui nessa tabela, a empresa deixou bem frisado a disponibilidade que ela tem agora de aplicações na faixa de 5,6 bilhões e também o valor referente a financiamento e passivos que a empresa tem a pagar. Mesmo assim, a empresa apresenta um caixa líquido, já considerando tais passivos, de 3 bilhões de reais. Então, basicamente, a empresa dá para se dizer que não tem dívida. Aqui eles até falam que o duration total de endividamento é de apenas 9,9 meses. Então, mais um ponto extremamente positivo para a VEG. Tem um forte crescimento,
tem uma alta diversificação global, é uma empresa reconhecida mundialmente. E agora um terceiro ponto super positivo, que é a questão do endividamento. Basicamente, a empresa não apresenta dívidas. Passando agora um pouquinho para os indicadores, os demais indicadores da empresa. Como citado, a empresa vem tendo um crescimento de receita muito atrativo. Se formos comparar a média anual desde 2020 para cá, todos os anos a empresa vem tendo um crescimento bem acima da inflação, isso é um ponto muito positivo, como citado. Lucro bruto também vem em crescimento, lucro líquido tanto para o acionista como também para a companhia, e como citado, um indicador muito importante que é o EBITDA, o lucro operacional da empresa, também vem crescendo. Bom, então você deve estar me perguntando, Rodrigo, mas então a empresa ela é perfeita, por qual motivo que eu não iria investir em uma empresa que não tem dívida, vem tendo um crescimento muito atrativo na sua receita, possui indicadores positivos e está inserida num mercado conhecido globalmente e que em tese até tem muita pouca concorrência quando comparamos a setores mais comuns na bolsa de valores? Bom, na minha visão, agora citando alguns pontos de atenção, que realmente te confesso, é até um pouquinho difícil achar alguns pontos de melhora na empresa, mas o mais conhecido de todos é realmente o valuation da empresa. Atualmente, a empresa vem sendo cotada a um PL de 27 vezes. O PL, para quem não sabe, é o preço da empresa sobre o lucro que essa empresa traz. E nesse caso, nesse comparativo, a empresa está sendo negociada 27 vezes o lucro dela. Claro que o PL de 27 não considera o lucro já previsto para 2025, mas mesmo assim, levando em consideração um lucro previsto de aproximadamente 6,5 bilhões, o preço sobre lucro, supondo que ele cairia próximo a 22, 23, 24 vezes. Mesmo assim, a empresa, quando olhamos para esse indicador em específico, está sendo negociada a um valuation bem elevado. Quando acessamos o resumo propriamente da empresa, pessoal, uma das métricas bem bacanas que eu considero na plataforma do Investing Pro é a média do preço justo do ativo. É uma das dúvidas que eu mais recebo no Instagram. VEG ainda está caro, mesmo com toda essa queda em 2025, ainda não vale a pena aportar? Bom, vamos tentar entender quais metodologias de valuation foram utilizadas e quais que seriam mais atrativas. Nesse caso, baseado no estudo feito pela plataforma do Investing Pro, baseado nos números que a plataforma fornece, a VEG teria um preço justo de R$ 47. Aqui é um site bem completo, pessoal. Se vocês quiserem assinar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o meu cupom de desconto, Rodrigo Pro. Ele garante 15% de desconto sobre o preço final da assinatura anual. Tenho certeza que vale muito a pena. Toda e qualquer ação brasileira ou do exterior que você quiser analisar, todos os detalhes você vai encontrar aqui, desde preço justo como também qualquer outro indicador como a gente viu nesse vídeo. A VEG, então, como citado, hoje, após essa queda de 8%, vem sendo negociada na casa dos R$ 38 e o preço justo, segundo a plataforma, seria de R$ 47. Até aqui conseguimos detalhar os modelos de valuation. Aqui tem todos os detalhamentos, se você quiser clicar e detalhar cada metodologia de valuation, você consegue se aprofundar. Mas, de modo geral, para resumir aqui para vocês, em tese, grande parte deles estão bem acima da cotação atual. Quando descemos um pouquinho aqui, vemos os demais indicadores. Tem muito indicador mesmo, pessoal. Vale a pena vocês acessarem a plataforma e detalhar todos os indicadores para você entender da onde que está vindo essa queda, por exemplo, que aconteceu no dia de hoje. Tem um crescimento forte nos lucros, indicadores atrativos, a empresa não tem dívida, globalmente conhecida e mesmo assim está caindo 8%. Por que será? Bom, como citado, um dos pontos é um valuation muito abaixo ainda da cotação atual. Como citado, um preço sobre lucro girando aí próximo a 23, 24 vezes, projetado, no caso, esse indicador projetado para 2026. Então, ainda assim, a empresa está cara. Outros indicadores que a plataforma nos traz também: lucro líquido previsto para a companhia, receita também, e também, claro, qualquer outra informação que você quiser buscar de indicadores, você pode clicar em explorador de dados e aqui vai ter toda e qualquer métrica que você almeja buscar para aquele ativo. Então, por exemplo, vamos buscar o crescimento de receita nos últimos 5 anos de VEG. Atualmente, o crescimento de receita de VEG está em 23,3%, com certeza um número bem acima da média geral. Aqui na parte de risco também, pessoal, outro indicador muito importante que eu deixo a sugestão para vocês analisarem qualquer ativo que vocês investem é a dívida líquida sobre o EBITDA. Nesse caso, a VEG, a gente já verificou que basicamente ela não tem dívida, mas esse indicador ele é muito importante
importante porque ele mede a dívida que a empresa tem sobre o lucro operacional que ela proporciona. Então, por exemplo, uma dívida líquida sobre EBITDA de uma vez quer dizer que a empresa, em um ano de lucro operacional, ela paga a dívida. Então, quando olhamos a média geral das empresas, uma dívida líquida sobre EBITDA de 1 até 2 é bem tranquilo em tese. Porém, quando começa a ter uma dívida sobre EBITDA de 5 vezes, 6 vezes, já começa a ficar um pouquinho mais difícil de você fazer um valuation mais assertivo, porque essa dívida ela está rolando, ela leva um tempo maior para liquidação, então tende a não ter tanta previsibilidade quando comparamos a ativos como a VEG, que atualmente tem uma dívida líquida sobre EBITDA de menos 0,2. Então, realmente, a empresa conta com um caixa muito atrativo, como mostramos diretamente no site do RI da empresa, e um EBITDA que vem crescendo ano após ano. De modo geral, pessoal, para fazer um fechamento, a empresa tem muitos pontos positivos e, na minha visão, hoje, ela teria 2 pontos de atenção. Um deles é realmente focado ao curto prazo, que você, que é investidor de longo prazo, não vai ter tanta influência desse indicador. Mas agora, no curto prazo, a empresa ainda pode ter certa volatilidade devido às tarifas impostas pelos Estados Unidos e também à desvalorização do dólar. O primeiro e o segundo trimestre de 2025 já foram impactados por esses indicadores e pode ser que a empresa ainda venha a sofrer, mas como citado, somente no curto prazo. No longo prazo, com certeza, ela tende a passar por cima disso de forma bem tranquila. E o outro ponto, como citado, é o valuation. Agora, dando uma visão como investidor mesmo. Eu, atualmente, na cotação atual de R$ 38, eu já considero que a empresa está começando a apresentar algum indício de compra. Eu não consideraria esse preço justo de R$ 47. Eu entendo boa parte das métricas, mas mesmo assim, hoje, quando olhamos a Bolsa de Valores brasileira como um todo, por mais que a empresa da VEG, na minha visão, é uma das melhores sendo negociada atualmente na Bolsa de Valores, eu não consideraria o valor, o preço justo de 47. Eu seria um pouquinho mais conservador, levando em consideração, como citado, as oscilações de curto prazo e também as demais oportunidades. Muitas outras opções na Bolsa de Valores, também de setores perentes e que estão apresentando um desconto mais significativo. Então é aquela velha história, visar sempre no melhor custo-benefício da atualidade. Ao mesmo tempo, VEG não é aquela empresa que vai apresentar uma oportunidade tão significativa assim. Até pode acontecer, mas é menos provável. Então, na minha visão, no preço atual, após a queda de quase 28% em 2025, se você almeja ter ela em carteira, pode ser que já está começando a apresentar um cenário um pouquinho mais aceitável de aporte, quando comparamos ao seu histórico, né? Já chegou a ser cotada a R$ 56 alguns meses atrás. Mas ainda, na minha visão, falando como investidor, eu acho que não é o melhor preço de todos. Então a empresa ela pode sim sofrer no curto prazo, é uma excelente empresa, pode ser que não caia mais, pode ser que o preço não, o valuation da empresa não apresente melhor oportunidade de aporte, mas na minha visão, hoje ainda, mesmo ela estando numa cotação mais baixa que a média histórica aí dos últimos meses, eu ainda não considero a melhor oportunidade de todas. Vale destacar, pessoal, se você quiser aprender a fazer qualquer valuation e calcular o preço justo dos ativos que você tem em carteira, eu vou deixar aqui no card um vídeo bem completo onde eu ensino as principais metodologias de cálculo de preço justo e preço teto dos ativos. Então, se você quiser comprar a VEG e, por exemplo, não tem acesso ao Investing Pro ou não tem o seu preço teto definido dos seus ativos, assiste o vídeo que eu vou deixar aqui e lá eu te ensino detalhadamente como você faz o cálculo do preço justo dos seus ativos. E como citado também, pessoal, vou deixar aqui embaixo o meu cupom de 15% de desconto para a assinatura do Investing Pro. Se você não tem uma plataforma de análise, com certeza vale a pena você assinar o Investing Pro. Como mostrado de forma breve nesse vídeo, eles têm uma gama extremamente valiosa de indicadores necessários para te auxiliar na tomada de decisão, seja o preço justo, crescimento previsto da empresa, projeção de lucro e, claro, aqui eu citei somente o caso da VEG, mas você consegue pesquisar para qualquer ação brasileira, americana, carteiras sugeridas sendo elencadas por inteligência artificial. Então, nesse caso, por exemplo, você terá diretamente na assinatura do Investing Pro portfólios sugeridos de ações do Brasil, ações que buscam vencer o S&P 500, todas elas elencadas por filtros via inteligência artificial. Então são dados, são análises baseadas de forma racional em números que as empresas vêm apresentando. E como vocês podem ver aqui na tela, boa parte desses portfólios estão superando com folga os principais benchmarks. Tem também aqui na página de ideias, carteiras, por exemplo, para você se basear no seu estudo, carteira do
Warren Buffett, Bill Gates, campeões de dividendos. Então, tem muita coisa valiosa aqui no Investing Pro, pessoal. Vou deixar o link aqui abaixo. Vale muito a pena. Atualmente, no dia que eu gravo esse vídeo, está saindo aí por menos de R$ 1 por dia o valor da assinatura anual. Com certeza vale a pena você destinar um pequeno valor do seu patrimônio visando ter acesso a informações tão valiosas que vão te auxiliar sempre na escolha do melhor investimento. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. O intuito é sempre trazer um conteúdo quentinho aí para vocês de forma mais atualizada possível. E se você quiser ter a análise de outra empresa que ainda vai divulgar resultado agora do segundo trimestre, comenta aqui embaixo que assim que o resultado sair eu vou fazer um vídeo comentando os principais números para vocês.